Fala Dev, no vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode estar utilizando o NetBeans versão 16 em conjunto com o Java versão 17 com o Maven. Para isso a gente vai só criar um projetinho aqui, clicando em File e New Project. Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho, ó, File, New Project. Ou então você pode clicar nesse ícone que está aqui já, ó, que tem New Project, que dá no mesmo. Aqui vai aparecer para criar o projeto, você vai poder escolher se quer escrever o projeto com Gradle ou com Maven. A gente vai utilizar o Maven, que é a versão mais padrão, assim que eu poderia dizer, de todas as versões que vem acompanhando o Java com o NetBeans. Clicou aqui em Next para criar nossa Java Application. A gente vai só colocar o nome do projeto, a localização desse projeto. Todos os projetos que você criar por padrão vai estar sendo armazenados no Windows na pasta Documentos, onde tem uma pastinha lá que ele criar com o nome NetBeans Projects. Aí tudo vai estar aqui dentro, depois eu mostro lá. O nome do projeto que a gente vai dar aqui é um projeto simples, que é o do Hello World, que nessa aula aqui você vai só aprender como é que ele monta toda a estrutura. Aqui nós temos um grupo que ele está criando aqui, ó, com o ponto myCompany, que era o nome que estava aqui, você pode substituir isso. E aqui o nome do pacote também é opcional. Esse nome do pacote, geralmente, a gente, quando vai criar um projeto, a gente faz o seguinte, a gente coloca o idioma do projeto, br.com, como se fosse um site onde vai ficar disponível. E a gente coloca o nome geral do projeto, Hello World. E depois disso a gente coloca um ponto e pode separar o nosso projeto em pacotes. Ou seja, vai ter vários códigos em Java que você vai estar fazendo cada uma coisa diferente. Por exemplo, no Model. O Model são os códigos de Java que tem a ver com a lógica do negócio. Quando você vem aqui para o View, aí o View tem a ver com todas as janelas gráficas que vai haver naquele programa para interagir com a lógica do negócio. Ou seja, é a parte que o usuário mexe. E a parte do controller é a parte onde tem o armazenamento de dados, a parte onde mexe com um banco de dados e pega tudo. Ou seja, a parte do banco de dados, que é o controller, interage com a parte da lógica do negócio, que é o model, que interage com a parte do view, que é das janelas gráficas interativas. Nesse primeiro momento, aqui, isso aqui é um padrão chamado de MVC, a gente vai utilizar só o model para exemplificar aqui. Esse company aqui a gente pode colocar também, apagar ele. Ele vai dizer, ó, que o grupo não pode ser apagado, que essa, a parte aqui também é obrigatória. O grupo geral vai ser o br.com.helloworld. Ao clicar em Finish, ele vai criar o nosso projeto e a gente vai ver que ele vai fazer uma separação entre lado esquerdo, os dados que ficam aqui nesse quadradinho do lado esquerdo, você está vendo aqui, e os dados que ficam aqui na parte central, que é o nosso código. Aqui ele vai criar já um projeto com uma estrutura que você pode estar utilizando até arquivo XML para estar fazendo as suas partes gráficas, interações, mas a parte gráfica a gente não vai mexer aqui agora. Caso você queira ter um curso de criar interface gráfica com Swing, numa versão mais antiga do NetBeans, aqui versão 8, com Java 8.2, é só clicar aqui no link da bio e na descrição do vídeo que vai aparecer isso para você. Nesse primeiro momento aqui a gente vai focar em entender os dados do projeto que ele está criando aqui, ó. Background, escaneando o projeto, ou seja, está escaneando tudo, montando a estrutura, preparando os arquivos, para deixar prontinho para a gente já executar. A partir do momento que ele finalizar esse escaneamento aqui, que no primeiro momento agora, que a gente acabou de abrir o NetBeans, acabou de criar um projeto, esse processo é um pouquinho lento. Então, para a gente não perder tempo, ficar com travamento nem nada, a gente deixa ele terminar aqui o processo. E após isso a gente já começa a analisar a estrutura. Olha aqui, ó. Toda essa parte aqui que tem aqui, ó, helloworld.java, é o nosso arquivo Java, que vai ser compilado depois e vai poder executar em qualquer sistema operacional. Ou seja, a cultura do Java é aquela, compile uma vez e execute em qualquer lugar. Como assim? Você pode criar um programinha aqui no Windows, compilar ele, que nada mais é do que deixar numa forma que a máquina virtual do Java entenda, e você depois só envia esse arquivo para qualquer sistema operacional. Ou seja, você vai criar um programa, vai deixar ele em produção, e esse programa roda em sistemas operacionais diferentes, você cria em um único canto, compila e distribui para vários. Linux, Mac, Windows, aí ele vai executar só com o arquivo do Java lá, que vai estar instalado, do instalador. Pronto. Aqui quando a gente começar a analisar aqui a parte central, onde a gente tem um código do Java, você pode perceber que aqui ele tem, ó, um comentário. O comentário ele pode começar assim, ó, ou com duas barras aqui, e você pode definir os seus comentários. Ou você pode colocar aqui barra, asterisco, como está aqui em cima, para iniciar um comentário, quando ele tem várias linhas. E você digita aqui outras linhas e finaliza com asterisco e barra. Isso aqui é só coisa inicial, para a gente já entender o que está acontecendo aqui. Ou seja, isso aqui é um comentário que está dando um link para você analisar a licença
do Java, mais ou menos isso, do NetBeans aqui com o Java. Eu vou apagar isso aqui, que isso aqui não é interessante pra gente. E vou deixar aqui, ó. Esse arquivo aqui, que é o helloworld.java, ele está em qual pacote? Ele está armazenado nesse pacote aqui, ó. BR, dentro do BR tem o .com, dentro do .com tem o Hello World, e dentro do Hello World tem a pasta model, que é onde vai estar esse nosso arquivo aqui, ó. Hello World Java. Então, se a gente parar para analisar, quando a gente vem aqui, ó, do lado esquerdo, na parte de package do projeto, ele vai mostrar aqui, ó, o nome packages. Você clica aqui. Aqui vai aparecer os pacotes que tem, se é um mod, se é o fio, se é o controller. E aqui vai ter o nosso pacote do Java. Nosso arquivo do Java com o arquivo Hello World, que é esse arquivo aqui. Quando a gente está criando um projeto MVC, Model View Controller, o que é que a gente faz? A gente clica aqui em cima desse pacote, vem aqui e cria um novo pacote. E a gente vai colocar o nome, ó. Ele já sugere aqui qual nome que a gente quer criar. A gente vai só apagar o que não quer. E colocar aqui, por exemplo, ó, Controller. Dá um Finish. Então aqui a gente já tem dois pacotes, ó. O pacote que controla a lógica do negócio e o pacote que controla o banco de dados. Eu quero criar um novo pacote. Clique em cima do pacote ou em cima aqui da pasta. Vem aqui em New Package. Aqui, ó, como eu cliquei em cima da pasta, não em cima do pacote, ele não dá aquele nome sugerido todinho. Mas você pode agora escrever .br.com.hello world.view, que é a parte onde vai ter as janelas gráficas. Aqui eu estou só separando para você entender o que é um projeto MVC, tá bom? Aqui, ó, tem todas as dependências que vão ser necessárias. No caso aqui a gente não está utilizando nada externo além do Java, mas aqui poderia ter, por exemplo, um arquivozinho do MySQL chamado JDBC, que é um arquivozinho para controlar o banco de dados. Ou seja, o MySQL tem um arquivo que você pode copiar ele, colar aqui e ele fazer a interação com o banco de dados. Aqui nós temos já as dependências do Java em si, e no caso para esse projeto aqui do NetBeans, a gente está utilizando o JDK 17, que é o Kit de desenvolvimento do Java, ou seja, Kit Development Java versão 17. E ele tem todas essas partes aqui, ó. Ele tem a parte do Base, tem a parte do compilador, tem a parte do data transferência de dados. Eu vou mostrar isso aqui para você na documentação, só para você entender, caso você queira adquirir mais informações sobre cada um deles. Por exemplo, aqui no Base, o que é que tem no Base? No Base ele vai mostrar aqui uma lista com vários arquivos. Aqui, ó. A gente tem aqui, ó, uma coisinha chamada de Java. Cadê aqui? NO, JavaNet para interação com NET, JavaMath para operações matemáticas, JavaTime para controlar o tempo, manipulação de texto, JavaAnt, onde você pode estar utilizando array list, vetores, hashmap, ou seja, tudo aquilo que o recurso do Java. Então aqui nesse Base ele aparece algo que é bem interessante, o Java.io, que é para manipulação de arquivos de texto. Ou seja, você cria um programa em Java que você quer que ele gere um arquivo de texto e ele simplesmente armazene o texto ali, ou ele pega um arquivo de texto e leia e processa as informações aqui no Java. Você tem tudo isso aqui no java.base. Na documentação você pode ver todos os recursos que são disponíveis para ele, tá certo? Mas daqui a pouco eu mostro. E aqui nós temos o Java Files, onde você tem a parte que você pode utilizar o arquivo XML aqui, ó. Ele tem o nome porn.xml. Ele pode dar 2 cliques aqui para visualizar o que é que ele tem. Ele tem aqui, ó, que ele está utilizando uma versão do XML, versão 1.0, com o encode UTF-8, que é para caracteres serem identificados aqui. Ou seja, cedilha, ponto, acentuação. Aqui ele está só mostrando que você pode estar utilizando também um arquivo XML para trabalhar com interfaces gráficas. Mas a gente não vai focar nisso, isso aqui por enquanto é irrelevante. Quando a gente vem aqui para a linha 7, que a gente vai analisar aqui o nosso código, a gente já percebe ó, que ele fez o seguinte, ele criou uma classe chamada de Hello World, e nessa classe ele definiu ela como pública. Aí quando a gente vem analisar o conceito de público, privado, private, ou então de protected, a gente entra no conceito de modificadores do Java. Isso aqui é um conceito que a gente aprende quando está analisando variáveis, orientação a objetos, que nada mais é o seguinte, ó. Se eu criar uma classe aqui dentro do meu pacote model e definir ela como pública, o que significa? Significa que os outros códigos, os outros arquivos Java que tiver, por exemplo, dentro da pasta controller, ou os outros arquivos em Java que tiver dentro da pasta view, eles conseguem enxergar esse arquivo que está dentro da pasta model, que é uma classe que foi definida como pública. Ou seja, público é que todo mundo pode ver. Então o view pode ver, o controle pode ver, o model pode ver, certo? Agora se eu definisse isso aqui como private, que é privado, ou seja, só o dono da própria classe, do próprio pacote ali poderia analisar. Mas aqui a gente vai deixar como público para a gente não
misturar as coisas. E Protect tem uma nomenclatura um pouquinho mais complicada para a gente apresentar agora. E todo programa em Java que você iniciar, ou seja, o primeiro arquivo em Java, geralmente ele vem com um arquivozinho executável, que é o main. Ou seja, todo projeto ele tem que começar a ser executado de algum lugar. E no caso, esse daqui, como a gente só tem uma única classe, que é chamada de Hello World, ele já aparece aqui, essa função aqui, que é uma função que é a primeira função que é executada no Java. Depois dela, todas as outras funções, todos os outros métodos, as outras classes são instanciadas, são inicializadas a partir dessa classe, desse método principal, que é chamado de main. Ele já começa com esse parâmetro aqui, string args, certo? E ele aqui só apresenta uma única coisa, uma chamada para apresentar a mensagem no console. Então, se a gente vir aqui, ó, nesse triângulozinho aqui verde e clicar em Run ou apertar F6 no teclado, o que é que acontece? Ele simplesmente executa todo esse meu código aqui, que no caso só tem uma função, que é a função principal, que vai apresentar essa mensagem aqui na tela, que é Hello World. Então, se a gente aumentar aqui um pouquinho, ó, vai ver que ele vai escanear, está construindo com o snapshot, está utilizando a codificação TF8, está pulando aqui esses recursos. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Aí ele está aqui chamando, detectando, recompilando o módulo, compilou um arquivo, ou seja, o arquivo já foi compilado e ele já está aqui, ó, na pasta NetBeans. Nós temos a pasta do projeto, que é a pasta Hello World, onde a gente tem uma outra pastinha chamada de Target e Classes. E dentro de Class vai estar esse arquivo aqui, ó, Hello World Java, só que compilado. Ou seja, ele já vai ser um arquivo que você não vai conseguir abrir com nenhum editor de texto e ele só serve para executar. Então, se você, por exemplo, tiver esse arquivo e copiar para a área de trabalho, você vai simplesmente vir aqui, por exemplo, no terminal desse daqui, acessar a área de trabalho e dar um comando, por exemplo, assim, ó, gv java Hello World, que é o nome do arquivo executável. Fez isso aqui, deu um enter, ele vai executar, tá bom? A gente pode ver isso aqui daqui a pouco. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Ó, ele disse que foi construído com sucesso, ou seja, não teve nenhum erro. A mensagem que ele apresentou foi essa daqui, Hello World. E o tempo para execução nessa primeira vez foi aqui, ó, 18 segundos. E ele finalizou aqui tudo que ele tinha para fazer no dia 2002, dia 18 do mês 12 de 2022, nesse horário aqui, às 17h12, tá bom? Aqui você pode ver que aqui embaixo nós temos um menu de navegação onde mostra a hierarquia do nosso projeto. Onde a gente tem aqui o projeto, que é o Hello World. A gente tem aqui esse íconezinho aqui que está com um triângulozinho que ele diz ali, ó, Public Hello World, Java documento não encontrado, documentação tal. Esse daqui do meio, vamos olhar o que ele diz. Ele diz aqui também que não foi encontrado porque a gente não instalou os arquivos de documentação. Mas se tivesse os arquivos de documentação aqui do Java, ele iria listar. E aí, os arquivos de documentação a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, só para você visualizar como exemplo. Aqui no Google, você pode colocar aqui, ó, Java JDK 17, que é a versão que a gente está utilizando, e colocar o nome Documentation Tation. Por que a gente está colocando em inglês? Porque você só vai achar a documentação assim em inglês. Qualquer outro documento que for em português, ele foi traduzido por algum brasileiro ou alguém que já tem um conhecimento a mais da linguagem. Ou seja, do Java oficial você não acha, tá certo? E aqui no Java JDK Documentation, no lado esquerdo tem aqui, ó, documentação. Você clica nesse ícone, ele vai abrir aqui, ó, todos aqueles pacotes aqui, ó, que a gente mostrou lá. Tá vendo tudo isso aqui que tá aqui, ó, em módulos aqui embaixo, todos os módulos do Java. Você pode vir aqui no NetBeans e você vai perceber o seguinte, que aqui, ó, no Java Dependências, onde a gente tem o Java que está instalado aqui no NetBeans. Quando a gente clica aqui na setinha, ele mostra todos os módulos do Java que está disponível para a gente utilizar aqui na criação desse projeto. Ou seja, tudo aquilo que eu falei para você anteriormente, aqui no Google você pode ver, ó, que tem o Java Base, que tem aqueles pacotes todinhos que você pode utilizar com várias outras classes. Por exemplo, o pacote Java.io. Ah, eu quero utilizar para manipular arquivos em Java. Vou deixar um videozinho aqui embaixo também com recomendado na descrição aqui, na parte de baixo e em cima, no comentário, na descrição do vídeo, onde você vai poder ter acesso a essa aula que vai te ensinar a criar e manipular arquivos em Java. E aqui você tem, ó, o Buffer Input String, o Buffered Output String, ou seja, esse daqui é para você fazer a leitura dos arquivos, esse daqui é para você escrever arquivos. E aí aqui tem todo um processo que eu ensino lá no vídeo, que você utiliza boa parte dessas classes aqui
ou seja, dentro do pacote aqui, java.io, a gente tem todas essas classes aqui que a gente pode utilizar e cada uma delas tem diversas funções para serem implementadas, tá certo? Aqui é a documentação básica. Fechar aqui o Google, que a gente não vai utilizar isso agora. E aqui a gente vai só analisar o que mais, ó. A gente tem a saída aqui, a gente tem aqui algumas informações de relatório que ela aparece aqui, está descompactando um central repositório. Aqui nós temos as informações do Garbage Collection, que tem aqui, ó. Clicou o mouse, deixou o mouse aqui em cima, ele mostra aqui, ó. Clique para forçar o Garbage Collection, ou seja, quando você vai criar várias variáveis aqui dentro desse programa, por exemplo aqui, ó, a gente vai criar aqui uma variável chamada de static string nome. Aí essa variável aqui, ela está ocupando um espaço na memória, mas depois que ela ocupar o espaço na memória que ela não for mais útil, o que acontece com ela? Ela morre. Então esse cara aqui, ele faz tipo uma limpeza lá para não ficar com muita coisa sendo armazenada na memória. Isso aqui eu estou falando de uma forma bem simples para que você entenda, tá certo? Aí aqui também nós temos alguns recursos de menu, de ferramentas, onde a gente pode aqui visualizar algumas informações dele, a gente pode adicionar templates, bibliotecas, certo? Aqui nós temos também, deixa eu ver algo mais interessante aqui, para executar o projeto aqui no Run, recompilar ele, limpar e recompilar, certo? E aqui nós podemos renomear o nosso projeto, por exemplo, a gente definiu o nome do projeto e a gente percebeu que depois aquele nome não era tão agradável. Clique em cima dele aqui, com o botão direito e vai procurar o nome aqui, Rename. Ah, eu quero apagar o projeto, Delete, quero copiar, quero mover, quero encontrar alguma coisa dentro, certo? Tem tudo isso aqui. Quero construir com uma dependência, quero limpar, quero fechar, dar um close, certo? Tudo tem por aqui. Aqui quando a gente voltar aqui para nossa classe, a gente tem que clicar aqui com o botão direito, tem tudo isso aqui, abrir, cortar, copiar, apagar, executar, debugar, testar um arquivo, deletar, salvar, certo? Tem várias opções. Na navegação aqui você pode ir para um arquivo, para o símbolo, ou seja, aqui ele tem os atalhos, ó. Você pode ir testando cada atalho desse que você vem aqui, você encontra, para que você ganhe afinidade e execute mais rápido. Ah, se eu sei que isso apertar F6 vai executar o meu código, para que eu vou vir aqui e clicar aqui? Ah, se eu sei que aqui no F11 eu consigo construir o meu projeto, para que eu vou clicar aqui? Ah, se eu quero limpar e fazer recompilação, deixa eu criar um projeto novo. Aí tem tudo aqui os atalhozinhos, tá certo? Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, refatoração. Não, debug, profile, team, ferramentas, Java plataforma, servers, templates, plugins, paletas. Tem aqui ó, swing com AWT, vamos ver se ele aparece alguma coisa diferente aqui ó. Tem containers, controles, menus, windows, filtros, AWT. Ou seja, tem os pacotes antigos aqui de interface gráfica do Java que está disponível. Ou seja, você pode criar um label, um botão, um texto field, um texto área, checkbox, uma lista. No meu curso aqui de Java 8 eu ensino você a utilizar um pouquinho desse recurso aqui, mas não com esse daqui, mas com a parte mais interessante, como esse daqui, ó. Cadê ele? Java Swing Windows, onde tem caixa de diálogo, JFrame, colors, arquivo de escolher arquivos, ou seja, uma interface gráfica bem legalzinha, tá bom? Então, pessoal, para essa primeira aula aqui, eu só gostaria de deixar isso aqui para vocês visualizarem que aqui no canto esquerdo fica as coisas relacionadas aos projetos, às dependências, ou seja, os módulos que você pode estar utilizando. Aqui nessa parte de baixo aqui aparece a hierarquia do projeto. Aqui nesse quadradinho embaixo é o nosso console, onde vai apresentar os resultados. E aqui na parte central é o código em si do Java. E tudo isso aqui ele está armazenado no seu computador, na parte de documentos, que é a parte que ele mostrou lá por padrão. Mas você pode mudar aquela parte na hora que você for criar o seu projeto. Você vem aqui em documentos, procura aqui a parte NetBeans Project. Aqui você vai ter o arquivo ó, Hello World. E aqui vai ter ó, o arquivo XML, o arquivo de target, onde vai ter o arquivo do Java já compilado. Vamos procurar aqui se ele está nessa classe aqui. br.com, Hello World, model. E aqui está o arquivo ó, helloworld.class. Se a gente copiar esse arquivo aqui ó, e jogar ele lá na área de trabalho, como eu mostrei naquela hora para vocês, naquela telinha preta aqui do CMD, você vai ver que vai aparecer uma execução no CMD, mostrando simplesmente a mensagem de texto Hello World. Então a gente está aqui na área de trabalho, vamos colar ele aqui, só para você perceber. Aqui nós temos o nosso CMD, a nossa telinha preta, onde eu estou aqui na área de trabalho, eu vou fazer só o seguinte aqui, limpar a tela e dar esse comando aqui, ó, Java Hello. Ele já achou
ele não precisa colocar aquele nome .class, e quando eu executar aqui, ele já deu, ó, erro, não pode encontrar o arquivo main em Hello World, ou seja, eu tenho que fazer alguma alteração lá naquele arquivozinho. Então, aqui a gente simplesmente vai ignorar essa parte por enquanto. O .class ele também não vai fazer diferença nenhuma, porque tem que modificar lá no arquivo. Olha, ele diz aqui, ó, é bom que você se habitue a essa parte de erros aqui, ó. Tudo em inglês. Não pode encontrar ou não carregou o main na classe causa java.lang class not found exception. Deu um erro de exceção aqui, tá bom? Mas isso aqui a gente pode ignorar por hora. Isso aqui é só para você ver que tem essa opção. E aqui a gente pode voltar na pasta aqui do projeto, documentos, Hello World, onde a gente tem aqui o src, que é o arquivo Java sem estar compilado, que é o arquivo .java, onde a gente vai em br.com, Hello World, procura aqui a pasta que a gente criou, Model View Controller, MVC, Model, tem aqui ó, Hello World, onde ele tem aqui um símbolozinho do café, e aqui ele tem a fonte que é do tipo Java, tá bom? Aqui na pasta do projeto, que aqui tem mais de interessante aqui vai mostrar, tem o Target, a gente mostrou lá, general, projeto Maven, status, ou seja, tudo isso aqui é que ele cria automaticamente para dar a estrutura padrão que a gente executa. Lá no meu projeto, no meu curso do Java 8, eu ensino você a criar um arquivozinho executável, tal como esse arquivozinho do NetBeans aqui, que fica aqui na área de trabalho. Ou seja, você criou seu programa lá com o nome Hello World e você quer que ele execute aqui, apresente uma interface gráfica que apresente na tela para o usuário essa mensagem, ele clica no botão de OK e fecha, você simplesmente tem como fazer isso lá no meu curso, tá bom? Mas essa aula aqui é só uma aula de introdução, para depois a gente começar a utilizar tanto os módulos que tem aqui, quanto as classes, quanto toda a estrutura, como declaração de variáveis, estrutura condicional, estrutura de repetição, trabalhar com listas, vetores, array lists, trabalhar com métodos, e depois a gente começar com a parte de orientação a objetos, onde você vai aprender de uma forma bem mais ampla o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um método chamado através de um objeto, que é uma classe abstrata, o que você pode fazer com vários objetos, refatoração de código, reuso de código, ou seja, vários outros elementos. Então se você gostou dessa aula aqui, você deixa seu like, seu comentário, compartilha com a galera, que eu vou estar criando cada vez mais vídeos relacionados a esse assunto do mundo do Java através dessa ideia NetBeans. Só para reforçar, quem está utilizando o NetBeans versão 16 com o Java 17, tá certo? Então se você tiver uma outra opção no seu computador instalado, pode ser que algum dos recursos que a gente esteja utilizando aqui não funcione. Então é interessante que você assista a aula de instalação, que eu vou deixar aqui no comentário, em algum local aqui, na parte de cima, embaixo como recomendação, para que você instale a mesma versão que está aqui nessa máquina, que a gente está utilizando agora, que é uma das versões atuais, para que a gente consiga seguir o mesmo rumo sem estar dando alguns erros, porque não tem uma dependência que já foi, por exemplo, descontinuada, ou porque o seu computador não tem um recurso que a gente está utilizando agora aqui, tá bom? Então se você gostou, não se esqueça, deixa seu like, seu comentário, que isso ajuda bastante ao nosso canal a crescer e a gente alcançar mais pessoas, para que a gente faça o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Assim a gente consegue criar uma comunidade cada vez mais forte e diversificando esse projeto aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima.